filme de hoje vai te deixar na... E não tem outra expressão, porque é isso mesmo. A resenha de hoje não é feliz, é de um filme chamado Dias de Violência, de 1990. Você já ouviu falar? É um filme que poucos conhecem, acho que quase ninguém ouviu falar. É um filme que faz parte da filmografia da Juliette Lewis e do Brad Pitt. Eles não eram atores de grande relevância, eles estavam iniciando sua carreira. É um filme que foi lançado em VHS, foi direto para home video, e depois ele foi convertido em DVD, obviamente, com o passar do tempo, mas não ficou conhecido no cinema. É daqueles filmes que você só conhece se realmente você for correr atrás da filmografia de algum ator, porque eu já contei aqui que eu sou daquelas que eu meio que escolho os meus filmes de acordo de como tá o meu humor, de como tá o meu mood, e eu às vezes escolho alguém, um ator, uma atriz ou um diretor, e eu decido assistir todos os filmes da carreira daquela pessoa. E eu descobri esse filme porque eu tava assistindo alguns filmes do Brad Pitt e acabei descobrindo esse filme, que eu nunca tinha ouvido falar. E é um filme que ele é subestimado, é esquecido, mas que vale a pena assistir. E a minha análise de hoje tem spoilers, mas eu ainda digo que eu recomendo que você assista esse filme porque é um filme bom, apesar de ser um filme que eu já adiantei, que é um filme triste, mas que traz algumas reflexões que acho que valem a pena. E vamos logo, né, para a história. O filme conta a história de Amanda Sue Bradley, que é interpretada aqui pela Juliette Lewis. É uma adolescente de 14 anos que, como eu falei, a vida dela se resume a praticamente um grande sofrimento, porque o filme já começa mostrando que ela está sendo presa. Então você não sabe porquê, mas ela é levada pela polícia e ela vai pra cadeia. Aparece um advogado que vai ser quem vai representá-la, que vai defendê-la no tribunal. O filme mistura, boa parte do filme, na verdade, são momentos de flashback. A história que você vai conhecer é dentro dos momentos de flashback que se mesclam com o presente, que é ela estando na cadeia e acontecendo o julgamento dela. Ela vai pra cadeia e já começa depois o flashback que é ela na casa dela, morando com a mãe e com o padrasto. Você já começa a entender que o padrasto com frequência dela. Ela vai tentar contar pra mãe dela que isso acontece, só que a mãe não acredita. E, gente, e você vai assistindo esse filme e você sabe que isso acontece na vida real, porque tem muitos casos de abusos familiares, esses tipos de crimes sexuais que acontecem em famílias, e que muitas vezes a vítima vai tentar contar pra alguém, muitas vezes é a mãe ou o pai, né? Eu tô falando de mulheres, né? Vão tentar falar com a mãe, que deveriam ser pessoas que inicialmente tinham que acreditar em suas filhas, mas que descredibiliza o sofrimento da filha porque ela diz que ela provavelmente tem algum tipo de culpa nisso. Enfim, já começa ela já com abuso do padrasto, não acreditada pela mãe, é descredibilizada pela mãe dela. Ela também tem um namoradinho, né? Ela tem um rapaz com quem ela dá uns beijinhos de vez em quando, com quem ela sai, e ele tem 17 anos, vai fazer 18, e ele a propõe em casamento. E o engraçado são as motivações dele, porque ele fala que ele quer se casar com ela porque, enfim, né? Ele diz que a ama e tudo, mas que também, como ele tá perto de fazer 18 anos, ele fala que com 18 anos ele vai poder tomar as rédeas da própria vida, já que ele vai ser maior de idade, e a mãe dele quer que ele vá para o exército, mas ele não quer ir, e enfim. E junta o fato de que a Amanda também tá passando por esse perrengue dentro da família dela. E aí, né, junta a fome com a vontade de comer, né? Então, eles rapidamente se casam. E assim, gente, são duas pessoas muito imaturas, porque a Amanda com o seu novo marido, né, com o seu marido, eles ficam casados 3 meses e o casamento já acaba porque, enfim, né, eles vão passando alguns perrengues e ele critica que ela não sabe cozinhar, que ela não sabe cuidar da casa, é abandonada pelo marido. Eles brigam e ela vai depois tentar procurar
o trailer onde a mãe dela morava com o padrasto dela, e eles já se mudaram, não estão morando mais na cidade, e ao mesmo tempo que quando ela volta pra casa, achando que, enfim, o marido dela vai estar lá, ele deixa uma carta dizendo que não quer mais ela, que a decisão de casar foi o maior arrependimento que ele já teve, que ele realmente deveria ter ido pro exército, igual a mãe dele tinha sugerido. Enfim, a comida dela é péssima e acaba que com 3 meses do casamento também termina porque ele a abandonou. E nesse desespero, ela totalmente desamparada, sem ninguém com quem contar, sem nenhum dinheiro no bolso, sem um teto, sem comida, sem nada, sai andando e ela vai pegando carona com o caminhoneiro, né, na rua, aquela coisa, e ela vai parar em outra cidade e ela vai chegando nos lugares pedindo ajuda, um emprego, e ela acaba chegando num lugar que é uma hamburgueria ali, que tem um boliche, e ela conhece quem vai ser a futura amiga dela, que é a Jean, que é a garçonete desse boliche, e ela chega, a Jean já tá conversando com outro cara lá, que é interpretado pelo Brad Pitt, o Billy Kenton, e ela chega pra Jean, que é a garçonete, como eu falei, perguntando se tem como ela trabalhar por ali, se tem como ajudá-la a arrumar um emprego e um lugar pra morar. E a Jean tem aquela resistência, fala que não tem como ajudá-la nem nada. E o Billy tá ali perto e já vê nela uma oportunidade, vamos colocar assim. E eles dois estavam conversando, o Jean e o Billy, e ele fala assim: oi, garota, vem aqui que eu consigo lhe ajudar. E a Jean fala assim: olha, fica longe desse cara, que, enfim, né? Gente, ele é aquele... Gente, é o Brad Pitt que tá aqui, né? O nosso galã. E ele faz um papel de um marginal. Aquele homem que, assim, não presta nada, não vale um centavo. É aquele tipo de homem que... No caso, né, a gente tá falando assim, né, eu aqui, né, como mulher, só que ele é aquele tipo de... Ele não serve pra ser amigo de ninguém, porque ele é pura roubada. Ela tá ali, a Amanda tá desesperada, e ele, o Billy, a chama pra... Enfim, ele sugere, assim, que vai ajudá-la, que vai pagar alguma coisa pra ela comer, e fala que tem uma oportunidade de trabalho pra ela. E ela, desesperada ali, né, fala que topa fazer qualquer coisa que ela tá precisando, trabalhar e tá precisando de um teto, ela não tem dinheiro, não tem nada. E, gente, aí é que a vida dela já começa a dar pra trás já. Já tava dando, né? Só que agora piora. E a sugestão de trabalho dele é que ele leva ela pra um bar de strippers, uma boate. E ele fala assim: olha, você só tem que saber dançar. E lembrando que ela é menor de idade, né? Isso daqui dá uma cadeia. Ela tenta ali, né, dançar, ela troca de roupa no camarim, coloca tipo um biquíni, assim, uma roupa bem sensual. Ela sobe no palco, ela muito tímida, não consegue dançar, e o pessoal expulsa ela, fala que ela não serve, nem nada, né? Porque, claro, né, nesses tipos de lugares tem aqueles homens bem nojentos, né? E, enfim, ela não consegue agradá-los porque ela não consegue dançar, tá muito tímida. E aí ela desce do palco e o Billy fala assim: não, olha, você precisa tentar de novo. E ela fala assim: mas eu não consigo, né? Como é que eu vou conseguir trabalhar aqui? E ele, né, gente, pra você ver, assim, esse cara só leva ela pra baixo, porque um abismo puxa outro, né? E ele já tinha levado ela pra essa boate e ela não consegue, como eu falei, não consegue dançar direito. Ele dá uma droga pra ela, tipo uma bala, assim, e ela não sabe o que é aquilo, mas aquilo a deixa desinibida, e ela veste a roupa de novo, sobe no palco de novo, e ela, enfim, dança super sensual, e ela consegue ter toda a desenvoltura que precisa. Acaba que ela fica nesse emprego, né? Fica aí, né? Vira uma moça do job, né? Vira um stripper, né? E ela fica nesse subemprego, vamos colocar assim. O tempo vai passando e ela virou amiga da Jean, que é a garçonete do boliche, que é tudo ali perto, tudo próximo ali, no mesmo bairro. Vai passando o tempo, a Jean sempre vira aquela amiga, irmã,
é aquela amiga que é praticamente a sua consciência. Sabe a consciência do Pinóquio, que é aquele grilinho falante? É a Jean. Ela é como se fosse uma irmã mais velha pra Amanda e que sempre tá dando um toque. Olha, você precisa arrumar um emprego melhor. Olha, sai da cola do Billy, porque o Billy, enfim, né, só te leva pra baixo, te leva pro mau caminho. Ele não é flor que se cheire. Larga dele, sai dele. E assim, a vida da Amanda não é fácil, porque ela, como eu já falei anteriormente, além de todas as desventuras que ela já passou, e ela já tá trabalhando num bar de stripper, né, numa boate, e ela não tem um lugar decente para morar, porque inicialmente quem também arranja um lugar para morar é o Billy, que é, na verdade, a mala do carro dele. Ele mora no carro que ele tem e ele abre a mala do carro e ele estende a mala e ele dorme com ela nos fundos do carro e ela tenta inicialmente procurar algum lugar para morar, algum apartamento, mas ninguém cede, nenhum lugar cede, não tem nenhum lugar que queira abrigá-la e ela se submete a todas essas coisas por puro desespero. Chega um dia que ela vai trabalhar lá na boate e tem uma cara nova lá, que é um soldado recém-divorciado chamado Mike. Ele tá indo pela primeira vez na boate e antes de ela subir ao palco, ela chega mais cedo, senta lá no barzinho e ele tá lá observando ela e eles começam a conversar, ele muito educado, muito gentil e ela tava lá engatando uma conversa com ele quando chega o Billy, que é esse rolo que a Amanda tem, porque ele ao mesmo tempo é como se fosse o cafetão e namorado dela. Eles têm um relacionamento tóxico bem esquisito. E o Billy chega já tentando meio que expulsar o Mike, marcar território, falar que a Amanda é dele, que não é pra ele falar com ela. E ele já chega dando um tapa na Amanda. E o Mike briga com o Billy, fala que não pode bater em mulher, defende a Amanda ali. E a Amanda já vê nele um cara legal, que ele é diferente dos outros. E ela vê que ele é um homem diferenciado, que ele é respeitador, gentil, um cavalheiro. Depois que o Billy, depois de ter tomado uma surra do Mike, ele vai embora, super ressentido, nutrindo uma raiva do ocorrido, porque ele passou a maior vergonha na frente dos outros homens ali. E o Mike vê ali que a Amanda é uma menina que tá desamparada, sugere pra ela que olha, deixa eu te levar pra comer num lugar decente. Nisso ele não tem nenhuma intenção sexual com ela, de usá-la, nem nada do gênero. Ele apenas quer ele vê ali uma alma necessitada. A Amanda fala, olha, eu tenho que trabalhar, ela tem que se apresentar no palco, e ele fala, não, tudo bem, eu te espero. E realmente, ela se apresenta, e ela inicialmente mente a idade dela, porque na verdade ela é menor de idade, ela não deveria estar numa boate trabalhando de stripper, né? E para todo mundo que ela mente a idade. Ela sempre fala que ela é mais velha, mas ela só tem 14 anos. E ele espera a apresentação dela. Enquanto ela tá se apresentando, ali tá conversando com um senhor que tá também assistindo, né, ao show da Amanda. E o senhor fala, olha, ela tem 14 anos. E o Mike pergunta pro senhor, mas por que será que ela se submete a esse tipo de situação? Por que ela dança? E o senhor fala, todas as meninas fazem isso por necessidade, porque precisa de um teto, precisa comer. Elas não fazem porque querem, fazem porque precisam. E o Mike fica morrendo de pena da Amanda e, conforme prometido, depois da apresentação dela, e leva ela até a casa dele. Ele confessa que ele mora naquela casa sozinho, que ele é recém-divorciado, que ele tem 2 filhos pequenos e que ele fala, olha, eu tô com um quarto desocupado aqui, que é o quarto dos meus filhos. Você pode ficar morando aqui o tempo que você precisar, desde que você pare de ficar nessa vida e que até você conseguir um emprego, até que você consiga se reestruturar, ele dá esse lar a ela.
para que ela tenha uma oportunidade de sair dessa vida. E ela aceita. Ele fala: não se preocupe que eu não pretendo fazer nada com você, porque eu sei que você é uma criança, você é muito nova, eu só quero realmente lhe ajudar. E ela aceita, vai morar com ele. Ela vai morando e os filhos dele vão aos domingos visitá-lo, porque os meninos moram com a mãe. E ela vai nutrindo um amor por aquelas crianças também. E vai nascendo um sentimento bom na Amanda. Na verdade, ela vai passando a amar o Mike. E aos poucos ele também, mesmo que ele tente relutar contra esse sentimento, também vai nascendo dentro dele e eles começam a se envolver. E o que acontece, enquanto ela tá na casa do Mike, volta e meia aparece a figura do Billy, e que fica ligando pra ela, falando de onde é que ela tá, que é pra ela voltar pra ele, e ela sempre desviando, e o Mike também sempre, enfim, né, enxotando ele, porque o Mike liga, fica correndo atrás, e ela quer mudar de vida. Ela pensa: não, eu não quero mais essa vida pra mim, né, eu tô numa vida nova, eu tô com outro cara, né, me deixa pra lá. O Mike também vai ajudando, mantendo o Billy distante, só que o que acontece o Mike, ele é soldado do exército. Ele é um militar, o Billy sabe disso, e ele também sabe que a Amanda é menor de idade. Ele faz o seguinte: ele faz uma denúncia pro exército, ele vai até lá ou ele liga, a gente não sabe, mas ele informa o exército que o Mike tá se envolvendo com uma menor de idade. Isso chega ao chefe do Mike e o chefe dele meio que fala pra ele assim: olha, a gente descobriu que você tá abrigando uma menor de idade na sua casa, que não é sua esposa, né, nem um parente, nem nada. Você tá se envolvendo com uma menor de idade e que isso fere o código de conduta do exército. E assim, se você não terminar esse relacionamento, você pode perder a guarda dos seus filhos, você pode ficar desempregado e ainda vai sofrer um processo. E o Mike fica desesperado porque ele não quer perder o emprego nem perder os filhos. E ele chega pra Amanda e fala assim: olha, eu fui denunciado no exército e a gente vai ter que terminar, você tem que sair da minha casa, porque por mais que eu te ame, eu não sei fazer outra coisa da minha vida, esse é o meu emprego e eu também não quero perder meus filhos, e por mais que eu goste de você, a gente tem que terminar e eu não posso mais lhe abrigar aqui. E a Amanda implora, faz de tudo e pede pra ele pra tentar encontrar uma solução, e ele fala que realmente não tem jeito, não tem saída, ela realmente tem que sair da casa dele, e ela se desespera e grita, e ela confessa que entregou todo o amor pra ele, e ele também fala que compreende, só que não tem o que fazer, ela tem que sair, e ela se desespera, ela cai num poço de choro e ela fica com esse rombo sentimental, porque você começa a entender conforme o filme vai passando que esse foi o único homem na vida dela que verdadeiramente ela sentiu alguma coisa, um homem que não quis abusá-la, que não quis tirar proveito, que a entendeu, um homem que perfeito, cruzou a vida dela, só que por essas questões de trabalho e pela denúncia eles não puderam ficar juntos, mas foi o único homem bom que cruzou a vida da Amanda. E ela fica desesperada, e quando ela expulsa da casa do Mike, quem ela encontra no caminho? O Billy. E ele começa a jogar umas ideias na cabeça dela. Nossa, que coisa, né? Aquele cara, né, te expulsou da casa dele. Eu acho que ele não te amava, não é verdade? E ela descobre que foi o próprio Billy que denunciou, e ele começa a jogar umas ideias erradas na cabeça dela, a mentir pra ela que o Billy não amava, que era mais um outro homem que estava querendo usá-la, que ela estava dando de graça o que as outras mulheres cobravam pra ele ter, né? Tá falando de sexo, né, gente? Como vira a única pessoa ali que aparece na vida da Amanda, e ela volta, sabe aquela história de volta o cão arrependido? E ela acaba retornando, infelizmente, pra esse relacionamento tóxico, pra
o teto do Billy, volta pro emprego de stripper e conforme os dias vão passando, ela sempre fica remoendo porque ela ainda tá processando esse sentimento que ela nutria pelo Mike e acaba descobrindo, a Amanda e o Billy descobrem que o Mike, enfim, né, seguiu a vida dele. Ele ainda gosta da Amanda e tudo, mas ele precisou seguir a vida dele naturalmente. E ele já está com uma nova namorada. E conforme os dias vão passando, que a Amanda retomou a sua vida de stripper e o Billy continua fazendo seus rolos ali. Gente, quero deixar bem claro, se não ficou claro, né, que o Billy, ele é um marginal, né? Ele não tem um emprego formal. Ele vive de fazer bico, de rolo, de roubo. Enfim, ele só vive se encalacrando, né, em um monte de pequenos delitos, assim. E é assim que ele vai tocando a vida. Ele e a Amanda estão morando juntos ocasionalmente eles descobrem que o Mike seguiu a vida dele e, enfim, mesmo que ele nutrisse um bom sentimento pela Amanda, ele seguiu a vida dele naturalmente e agora ele está com uma nova namorada e aquilo traz um novo sentimento de revolta dentro da Amanda, porque além do sentimento de rejeição, ela se sente trocada. Ela não consegue ainda processar, assim, por que que ele a deixou, porque realmente, como eu deixei claro, aquele foi o único homem bom na vida dela. O filme nem fala, o filme nem cita, na verdade, nem faz menção do pai biológico dela no início do filme. A gente não sabe se a mãe dela é separada, se é viúva, não sabe a história. A gente já conhece que o primeiro homem da vida dela foi o padrasto e era um homem que, como eu falei, né, já não valia nada. E depois ela teve o marido, que também ela deu azar com ele, depois veio o Billy, e veio o Mike, que foi o único homem que realmente gostou dela e que a tratou bem, a tratou com dignidade, como mulher, como um ser humano merece ser tratado. Ela vê que ela perdeu a única âncora de esperança que era o Mike, a única tábua de salvação que era ele. E agora que ele tá namorando uma outra mulher, aí é que a vida dele seguiu e que ela vê que ela realmente perdeu essa chance. E numa noite, depois que a Amanda vê que o Mike tá com outra mulher, ela tá na casa com ele, com o Billy, e tá chorando bastante e falando do Mike, e ele aproveita que ela tá bem deprê e droga ela de novo. Agora eu imagino que é com heroína, porque ele coloca um garrote assim no braço dela e prepara um coquetel ali, coloca uma injeção e enfia no braço dela, droga ela e juntando a raiva, o sentimento de rejeição, tudo isso que tá à flor da pele, ele dá uma ideia na cabeça dela de que eles dois deveriam ir atrás do Mike e da nova namorada dele, meio que dá um susto neles, vamos colocar nesses termos, assim. E ela tá toda ali drogada e o Billy também tá bem drogado. Então ela e o Billy vão até a casa do Mike. Ele já está junto com... Gente, eu não lembro o nome da namorada do Mike agora, tá? Eles já estão morando juntos e aquela cena enfurece a Amanda, obviamente, porque mostra que ele seguiu a vida. Mesmo que ele gostasse dela, como ele mesmo falou, eles não podiam ficar juntos, porque aquilo iria comprometê-lo de alguma maneira. Mas ela não quer saber que ele seguiu em frente, porque ela só está se sentindo rejeitada, trocada, e ela tá tomada pelas drogas ali na cabeça, e ela e o Billy sequestram os dois, levam para um campo de petróleo, eles colocam os dois no carro do Billy e levam para um lugar bem distante, e depois que chegam nesse lugar, a namorada do Mike, assim que consegue, ela inicialmente foge, corre ali para bem longe, e fica apenas a Amanda, o Billy e o Mike. E a Amanda tá em posse de uma faca e no meio da raiva ali, com um monte de droga na cabeça, ela acaba matando ele
passando a faca no pescoço. Tanto ela quanto o Billy fogem e deixam o corpo lá. E a namorada do Mike vê aquilo e, inevitavelmente, chega ao conhecimento da polícia, aquele homicídio. E a Amanda e o Billy fogem e acaba retornando para a cidade, né, de onde ela saiu, que é bem no começo do filme, que mostra a cidade dela, e ela acha uns conhecidos, dão abrigo, ela conta pra esse amigo dela que ela e o Billy estão casados, que eles estão em lua de mel, e conta um caô bem, bem mentiroso mesmo. E um dos colegas dela de infância abriga os dois, ela pede pra ele pra ver se ela pode trocar de roupa, se ela pode usar o banheiro. Ela aproveita e limpa as mãos que estão sujas de sangue, e ela vai tirar uma soneca. Enquanto isso, gente, esse Billy é muito folgado mesmo, porque ele chega na casa do cara com a Amanda e fala assim, abre a geladeira do cara e diz que não tem cerveja. Não tem cerveja e vamos no mercado comigo, chama o cara, deixa a Amanda lá no trailer, e que ela tá descansando, e fala assim, olha, aqui na sua casa não tem cerveja, vamos no mercado comprar uma cerveja? O cara topa e os dois vão comprar cerveja e o Billy não paga, fala que esqueceu a carteira dele, e o cara termina ali, né, de comprar as coisas, e quando eles estão voltando, assim, a polícia tá ali rodando aquele local, procurando os dois, e eles estão fugindo da polícia, né? A Amanda e o Billy estão fugindo, a polícia descobre o carro do Billy, que tá com esse amigo da Amanda, esse amigo de infância. Acaba que a polícia também descobre o trailer, né, onde a Amanda tá hospedada, porque o amigo conta pra polícia, levada presa, acusada de sequestro e homicídio. E como eu comentei anteriormente, o filme ele mescla momentos de flashback com presente, e essa história toda da Amanda é contada no flashback. E no presente ela está presa, aguardando o julgamento. Ela tem as conversas com o advogado, e o advogado fica tentando de toda forma encontrar uma forma de defendê-la, porque tá basicamente indefensável, não tem o que fazer por ela, porque é muito complicado, e a única coisa que ele tem é a história triste dela. E ela é uma menor de idade, ela inicialmente fala que ela não é culpada da história, mas conforme o filme vai mostrando, né, e vai... Ela também tá contando uma dessas partes do flashback, e ela fala, não fui eu que matei o Mike. E ele fala, mas como? Que tinha uma faca com suas impressões digitais. E ela, não fui eu que matei, foi o Billy que matou. E ele fala que as provas dizem contra ela, estão contra ela. E ela, num momento de conversa com seu advogado, ela conta esse episódio do homicídio do campo de petróleo, e ela fala, nossa, eu tava tão drogada que eu não me recordo, que eu nem tava lembrando. Mas ela confessa que realmente a culpa foi dela, e o advogado tá ali, desesperançoso, e chega o dia do julgamento, tem um júri que vai dar a sentença, e inicialmente é dado que ela é culpada. Só que acontece que tem como se fosse uma segunda parte do julgamento, vamos dizer assim, que pode ser que eles mudem o júri pode pedir tolerância, e pode ser que mude a sentença dela, pode ser que ela não seja culpada, e tem o advogado de acusação e tem o advogado dela de defesa, e cada um vai dar o seu ponto de vista da história. E o advogado de acusação fala que Amanda é mais um desses delinquentes que, mesmo que sejam menores de idade, são pessoas que são totalmente conscientes das coisas que fazem, dos crimes que cometem, que não são pessoas inocentes, e que por isso ela merece a pena de morte, que para aquele estado, que ela está sendo julgada no estado de Oklahoma. Então, nesse estado, para o crime que ela cometeu, a pena é pena de morte na câmara de gás. O advogado, o promotor, tenta acusá-la e diz que ela realmente
merece ser julgada culpada, e a defesa dela, o advogado dela, já vai falar pro júri, vítima de vários infortúnios desde o início da vida, que não foi algo que ela escolheu, que todos os homens que cruzaram a vida dela foram homens ruins, que quiseram se aproveitar dela, de tirar algum proveito, que tentaram desvirtuá-la, e que essa vivência negativa que a Amanda viveu fez com que ela se tornasse uma moça, uma adolescente desesperada, que era capaz de fazer qualquer coisa para tentar sobreviver, e que quando ela cruzou com a vida de um homem ruim, que foi o Billy, que é um marginal, ele que a levou para o mau caminho, mas que ela era uma adolescente boa. Sabe aquela coisa que o advogado dela tenta dizer que ela é uma pessoa boa, que o ambiente a corrompeu. E o único homem que fez algum bem a ela foi o que mais a frustrou, porque ele era a oportunidade de salvação, ele era a oportunidade de saída dela para uma vida melhor. Ela estava ali tomada pela droga, que o Billy a enganou e a influenciou a cometer esse crime, e o advogado dela fala que se tem outros delinquentes, outros menores de idade que fazem esses tipos de crime, também é responsabilidade da sociedade, da gente como sociedade, tomar conta desses menores para que isso não se torne algo comum, algo normal. E ele tenta, com esse discurso, convencer o júri, mas o júri é irredutível e realmente ela é condenada à sentença de morte, e ela vai pra fila, né, como é que a gente fala que é o corredor da morte, fica aguardando, né, até o dia que ela vai morrer, infelizmente. E o filme traz essa reflexão sobre esse debate sobre redução de maioridade penal, porque é mostrado no filme o promotor, né, o advogado de acusação da Amanda, mediante o júri, comenta que ela tem total consciência das coisas que ela faz, então ela se droga e ela se envolve nessa vida e ela escolhe matar o ex dela, o Mike, mesmo que ela estivesse sob efeito de drogas, mas ela sabia o que ela estava fazendo, então ela tem que ser julgada como adulta. E o filme, em inglês, se chama Too Young to Die. É uma pergunta. É muito jovem para morrer? Porque traz esse questionamento que será que a Amanda ela é muito nova para... Será que ela tem necessidade realmente de ser julgada como adulta? E será que a solução para a sociedade, será que a solução para o crime dela, a resposta seria realmente ela enfrentar a pena de morte? Então, até o título em inglês, eu acho que é até melhor do que o título em português, que é Dias de Violência, mas em inglês o próprio título já traz esse debate que o filme vai mostrar sobre redução da maioridade penal. No filme mostra que ela recém-completa, enquanto está presa, recém-completa 15 anos. E será que uma adolescente ela tem que ser julgada como adulta? Fica o questionamento. Porque, assim, não tem... Tirando o Mike, que é o único homem que presta, que cruzou a vida da Amanda, ela não vive mais nenhum momento feliz nesse filme. Nada que acontece na vida dessa moça é bom, e eu acho que se você assiste esse filme e não sente pena dessa menina, você já morreu por dentro, porque... E realmente, você assiste o filme, você nutre algum tipo de esperança, achando que você inicialmente assiste achando que ela pode ser inocente, que armaram alguma coisa contra ela, que aquilo dali foi uma armadilha para incriminá-la, mas que realmente não foi ela que matou, que cometeu o homicídio. Mas o filme vai passando e você vê que realmente ela é culpada, mesmo que ela tenha sido tomada por um sentimento negativo. Mesmo que ela estivesse drogada, ainda assim foi escolha dela, infelizmente. E ela deu muito azar de cruzar com pessoas horríveis ao longo da vida. E, assim, o filme também levanta algumas reflexões sobre
redução de maioridade penal. Aqui no Brasil a gente também tem esse tipo de discussão que é muito polêmica e até hoje tem muito debate, tem muitas divergências de opinião, e o filme se passa nos Estados Unidos, mas é totalmente verossímil com a realidade aqui, também no nosso país, e você vai vendo algumas questões que em pequenos recortes do filme que não tem como você não pensar sobre outros assuntos, sobre envolvimento no mundo das drogas e prostituição, abuso infantil e crimes no meio da família, como eu já comentei, que tem no filme também. E essa moça, ela é desiludida de todas as formas possíveis e imagináveis. Eu fui injusta porque eu disse que apenas o Mike é a única pessoa na vida da Amanda que presta, mas eu tenho que falar mais duas pessoas que tentam fazer algum bem na vida da Amanda, que é a Jim, que é a amiga dela, que é a garçonete do boliche, que é, como eu disse, como se fosse a consciência dela, a parte pensante e racional, que tenta puxá-la para a realidade e fazê-la colocar os pés no chão, mas ela tentou de todas as maneiras, mas não conseguiu. E o advogado dela, que tenta ajudá-la, mesmo estando bastante desesperançoso, tenta encontrar algum tipo de saída. Infelizmente não foi possível. E eu ainda recomendo que vocês assistam esse filme, porque eu acho que é bom que a gente tenha nossa própria reflexão, nossos próprios pensamentos enquanto vai assistindo ao filme. E mesmo que o filme tenha uma realidade que seja bastante cruel, como, enfim, acabamos por conhecer no fim do filme, no fim das contas, a única coisa que eu vejo em Amanda Sue Bradley é que ela foi uma adolescente, que a única coisa que ela tentou na vida dela foi tentar conseguir um lugar de afeto e tentar ser amada. Ela foi... Como eu disse, não faz menção ao pai biológico dela ao longo do filme. Ela é desacreditada pela mãe, que deveria ser alguém em quem ela deveria encontrar apoio. Ela é abusada pelo padrasto. Ela é rejeitada pelo marido, que ela ficou casada há 3 meses. Ela é iludida e enganada por Billy. E ela foi expulsa da vida do Mike, que, apesar de ser um homem bom, por motivos de força maior, precisou expulsá-la de sua vida. E tudo que ela queria, você vai assistindo ao longo do filme e ela faz menção a esse tipo de coisa várias vezes, que tudo que ela quer é ter um lar. Ela quer se casar, ter filhos, constituir a própria família, e ela quer ter um emprego, e ela sonha em ter algum tipo de dignidade e ter sua própria família e dar amor a alguém e ser amado. É a única coisa que ela quer. Os infortúnios da vida não a permitiram conseguir nada dessas coisas. Eu acho que se você é uma pessoa que nunca passou por espero que você não esteja passando por uma situação dessa, agradeça as pessoas que estão ao seu redor, que fazem parte da sua vida, porque se você encontra alguma fonte de amor, saiba que tem muitas pessoas que não têm essa oportunidade, não têm essa chance. Gente, o filme, eu não tenho o que dizer, porque o filme deixa a gente muito triste, assim, eu nem tenho palavras pra terminar esse vídeo. Eu só recomendo que você assista e que você tire suas próprias reflexões sobre ele. E ele tem aqui nessa plataforma que eu vos falo, se você quiser assistir. É um daqueles filmes que, se você também é fã do Brad Pitt, gosta dele, é um daqueles filmes esquecidos, talvez você nunca tenha ouvido falar, que vale a pena assistir. Ele faz o antagonista aqui, que é raro, porque geralmente ele faz papel de protagonista, de mocinho, né? E ele faz um papel um pouco diferente do que geralmente ele tá acostumado a fazer. É isso, gente. O vídeo de hoje tem um gosto amargo no coração da gente. E se você quiser discutir comigo, mostrar seus pensamentos, o que você acha de todos os temas que eu expus aqui,
coloca aqui nos comentários. Se você gostou do que eu disse, do que eu compartilhei aqui hoje, dá um joinha, compartilha esse vídeo com outras pessoas, espalha para outras pessoas que esse filme existe, porque muitas pessoas não conhecem. Dá uma hypada nesse vídeo para que o YouTube possa, enfim, recomendar meu vídeo para mais pessoas. E se você quiser que eu traga mais vídeos aqui, comenta aqui e se inscreva no meu canal. E um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.